Fala galera, tudo bem com vocês aí? Eu aqui de novo, professor Gabriel, para mais uma aulinha de biologia com vocês. O tema da nossa aula de hoje, dentro da ecologia, é o tema que nós vamos chamar agora de dinâmica de populações ou dinâmica populacional. Um tema bem importante, bem interessante e que a gente vai curtir muito durante a aula de hoje. Antes de eu começar a nossa aula, eu vou fazer minha autodescrição. Eu uso uma camiseta preta, uma calça jeans e um tênis azul, tenho os cabelos grisalhos, uso óculos, tenho 2 brincos e também tenho barba. Pessoal, o tema da nossa aulinha de hoje então é sobre o estudo das populações. Vamos comigo, antes da gente começar a falar um pouquinho e escrever um pouquinho disso, relembrar algumas coisas importantes sobre população? Vem aqui para mim então. Quando a gente fala sobre a dinâmica populacional, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o que a gente vai estudar na aula de hoje nada mais é do que estudar o comportamento de uma população. Ou ela está em crescimento, ou ela está diminuindo o número de indivíduos, ou ela se mantém em equilíbrio. Porém, para a gente conseguir entender bem legal essa informação, eu preciso revisar com você uma coisa muito importante, o conceito de população. Quando a gente teve uma primeira aulinha de biologia lá no tema da ecologia, o nosso primeiro tópico de estudo foi isso, estudar quais são os conceitos fundamentais da ecologia. E um conceito importantíssimo que nós dizemos foi o conceito de população. E eu quero revisar esse conceito com você. Nós definimos lá atrás, então, que população nada mais é do que um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área e em um dado período. Essa foi a definição, mas vamos facilitar um pouquinho? O que seria então uma população? Vários indivíduos que estão dentro de uma mesma espécie e que estão vivendo no mesmo lugar em um dado período. Pensa, por exemplo, nessa imagem aqui, uma população de lobo. O que a gente está vendo nessa imagem? Vários indivíduos de uma mesma espécie, esses indivíduos dessa espécie estão vivendo em um determinado local e em um dado período. Vamos pegar um outro exemplo. Pensa agora numa população de peixes. Eu tenho aqui um cardume. O que é o cardume? Nada mais é do que vários indivíduos de uma mesma espécie e que também estão vivendo no mesmo local em um determinado período de tempo. Ficou claro para você o que é então esse conceito de população? É isso que a gente vai começar na nossa aulinha de hoje. Vamos para a tela comigo que agora a gente vai fazer junto essa definição, tá ok? Bora lá! Nós vamos definir então como um conceito de população essa ideia que eu acabei de colocar com você. Pega o seu caderninho e escreve junto comigo aí. População é um conjunto, então vamos lá, de organismos de uma mesma espécie, conjunto de organismos de uma mesma espécie. E o que mais que envolve o conceito da população? Que vivem em um determinado local, ou seja, tem um lugar envolvido em um dado período. Então também tem o quê? Um tempo envolvido nesses estudos que a gente vai falar. O que eu quero destacar com você aqui, Cuidado, hein? Estamos falando de indivíduos de uma mesma espécie, então a população são vários indivíduos que pertencem a uma mesma espécie. Isso exige um determinado local, e isso exige também um determinado período. Os estudos populacionais, eles vão envolver isso, tem que exigir também um local e um período. Volta aqui para mim, galerinha. Quando a gente fala, então, sobre esse estudo populacional, esse vai ser o nosso foco. A gente vai entender, então, vários organismos que estão dentro de uma mesma espécie, num lugar e num determinado momento. Uma coisa que nós vamos precisar muito durante esses estudos é interpretar se uma população está crescendo ou se uma população está diminuindo. E qual ferramenta que a gente vai usar para fazer isso? Um pouquinho de fundamentos da matemática. A gente usa 2 cálculos básicos para a gente conseguir definir como é que ocorre um crescimento populacional. Esses 2 cálculos são o cálculo da densidade populacional e um segundo cálculo do chamado índice de crescimento. Eu quero que você volte para a tela comigo agora para a gente dividir esses 2 tipos de cálculos então. O primeiro cálculo que eu quero definir com você então é o cálculo da chamada densidade populacional.
como é que a gente vai definir a densidade populacional? A gente fala que a densidade nada mais é do que o número total de indivíduos daquela população. Então, o número total de indivíduos dividido pela área ou então pelo volume que eles ocupam. Quando é que eu vou usar área? Quando se tratar de uma população terrestre. Vamos pegar um exemplo? Eu tenho 10 formigas por metro quadrado. E quando é que eu vou usar volume? Quando eu estiver falando de populações o quê? Aquáticas. E aí, neste caso, eu vou falar, por exemplo, 10 peixes por metro cúbico ou 10 peixes por litro e assim vai. Esse é um primeiro cálculo populacional. Nós temos ainda um segundo cálculo populacional que a gente pode usar, que nós vamos chamar aqui agora de índice de crescimento. O que vem a ser o chamado índice de crescimento? A gente pode chamar esse índice de crescimento também pela sigla IC, índice de crescimento. Esse cálculo a gente faz dividindo a natalidade, que é o número de nascimentos na população, pela mortalidade. O que é o problema deste cálculo chamado índice de crescimento? Volta aqui para mim. O índice de crescimento, ele vai levar em consideração só esses dois fatores, a natalidade e a mortalidade. E quando eu fizer essa divisão, eu vou receber um valor, um resultado matemático. Só que tem um detalhe. Esse valor, ele vai me dar uma ferramenta passível de uma interpretação, ou seja, eu vou ter que calcular o índice de crescimento e a partir do resultado é que eu vou lançar o que está acontecendo com a população. Vamos comigo para a tela para você entender o que pode acontecer? Quando a gente calcular esse índice de crescimento, o que a gente pode, no final da história, é ter apenas 3 situações. Quais são essas 3 situações possíveis? Pode ser que esse índice de crescimento, quando calculado, me dê um valor maior do que 1, ou ele me dá um valor menor do que 1, ou ele me dá um valor igual a 1. E o que isso vai representar para a gente do ponto de vista matemático? Aí fica simples, olha para mim. Se a natalidade for maior do que a mortalidade, ou seja, se eu dividir o valor da natalidade pela mortalidade, sendo a natalidade um valor maior do que a mortalidade, o resultado vai ser qualquer valor maior do que 1, concorda? E se isso me diz que a natalidade é maior do que a mortalidade, eu falo nesse caso que a população encontra-se em crescimento. Então, se eu dividir natalidade pela mortalidade, o resultado foi maior do que 1, a população está crescendo. Por exemplo, se eu pegar aqui 10 e dividir por 2, o resultado vai dar igual a quanto? 5. 5 é um valor maior do que 1, ou seja, a população está em crescimento. Se eu fizer essa divisão e o valor for menor do que 1, aí olha o detalhe do menor do que 1. Para essa divisão aqui em cima dar um valor menor do que 1, a mortalidade tem que ser maior do que a natalidade, ou seja, morre mais gente do que nasce. Então a gente fala que a população está em diminuição, está diminuindo o número de indivíduos na população. Deu para entender até aí ou não? Por exemplo, nasceram 5 indivíduos e morreram 10. Essa divisão vai ser igual a quanto? Igual a meio. Meio é menor do que 1. Então, nesse caso, a população está em o quê? Diminuição. Mas eu posso fazer esse cálculo, peraí que o professor errou aqui, ó. Esse valor não é igual a 0, não. Esse valor aqui é igual a 1, tá bom? Então, se o resultado for igual a 1, corrigem para mim. O que eu vou dizer para você nessa hora, então? Para a divisão dar igual a 1, o valor da natalidade tem que ser igual à mortalidade. Vamos pegar um exemplo, ó. Nasceram 10 e morreram 10. Quanto que é 10 dividido por 10? 10 dividido por 10 é igual a 1. Ou seja, nesse caso aqui, a gente fala que a população está em equilíbrio. Está em equilíbrio. Então, esses são os possíveis resultados para o cálculo do índice de crescimento. O que eu quero que você se atente? Neste cálculo, a gente só está levando em consideração natalidade e mortalidade. Só que a gente vai ter um detalhezinho importante nessa história. Além de natalidade e mortalidade, existem outros fatores que vão interferir, por exemplo, numa população. Só que o índice de crescimento não vai levar isso em consideração. Eu vou fazer com você uma observação na nossa tela. Volta comigo para você entender o que eu quero dizer. Nesta tela aqui, nós só vamos colocar o cálculo relacionado à natalidade e mortalidade, mas existe um outro fator. O outro fator é chamado de migração.
O que é migração? Migração é a capacidade que as espécies têm de se deslocarem, chegar ou sair. Mas a migração não é levada em consideração no cálculo populacional. Ou seja, a gente só vai usar o índice de crescimento para populações que não têm capacidade migratória. Então, esse índice de crescimento só vale para a população sem capacidade de migração. Ou seja, uma população que não tem como chegar e nem sair indivíduos dela. Então, atente-se, ó, índice de crescimento só vale nessa situação. Ah, professor, mas qual população natural não tem capacidade migratória? Tem várias. A gente tem, por exemplo, populações de laboratório. Eu estou estudando a população crescendo dentro de uma plaquinha de um laboratório, lá não tem migração. Lá eu posso calcular, natalidade e mortalidade está passando de bom. Populações que vivem em ilhas. Estou estudando formigas que moram numa ilha, no meio do oceano. Lá não tem formiga chegando e saindo, porque no oceano ninguém vai conseguir nadar numa distância daquela. Então, nesses casos, a gente pode usar o índice de crescimento como um dado real para o crescimento populacional. Deu para entender até aí? Então a gente se baseia nesses dois cálculos, os dois principais, existem vários outros, para a gente falar um pouquinho do crescimento populacional. Mas, como você acabou de ver, tirando esses casos de população que não tem capacidade migratória, fica faltando ainda um pouquinho o quê? As populações que têm essa capacidade. Então, para a gente fazer um estudo um pouco mais detalhado de um crescimento populacional, a gente tem que levar outros critérios em comparação. Vamos para a tela comigo ver quais são esses critérios? Bora para lá. Além dos fatores, então, de natalidade e mortalidade que a gente já conhece, o que a gente vai definir como fatores que afetam a dinâmica populacional? Vamos colocar os dois que a gente conhece. Nós temos aqui a natalidade, que a partir de agora eu vou representar com uma letra N em maiúsculo. A natalidade é um fator, sim, de relevância. Temos também a mortalidade. A mortalidade, sim, também é um fator de relevância, mas a gente tem agora outros dois fatores de relevância, que nós vamos chamar agora de capacidade de imigração, que eu vou chamar de uma letra I maiúscula, e também a capacidade de emigração, que eu vou chamar agora com uma letra E maiúscula. Já vamos definir aqui um pouquinho para a gente conseguir entender legal o que vai acontecer daqui para frente. O que é a natalidade? É o número de nascidos vivos na população. Legal falar nascidos vivos porque tem caso de natimorto e o natimorto não vai contar, tá bom? Mortalidade é o número de mortes na população. E agora, o que são esses fatores chamados de imigração e emigração? Imigração é o número de chegadas, ou seja, os indivíduos que estão chegando na população. E a emigração é o número de indivíduos que estão saindo da população, então o número de saídas. Lembra que a letra E de emigração começa com E de exit, saída, beleza? Então o exit seria o quê? As saídas da população. Olha para mim aqui. Então vamos pensar nessas aves que estão aqui atrás de mim? Isso aqui é um exemplo de aves o quê? Migratórias. Essas aves aqui, ó, elas estão saindo de algum lugar e elas estão chegando em algum lugar. E aí, olha que legal. Quando a gente fala sobre a capacidade de imigração e a capacidade de emigração, eu estou falando de entradas e de saídas de indivíduo numa população. Essas aves que estavam aqui atrás de mim agora, elas estão imigrando ou elas estão emigrando? Os dois. Porque se ela está saindo de um lugar e indo para um outro lugar, deste lugar que ela está saindo, ela está emigrando. Mas se essa ave está chegando em um outro local, para esse local ela está imigrando. Então esses dois fatores também são fatores muito relevantes para quê? Para a dinâmica populacional. Ficou legal entender isso daqui? Agora volta para a tela comigo para a gente falar de mais uma coisa legal. Bora para lá. Desses 4 fatores, você consegue entender tranquilinho comigo uma coisa. Olha para cá. A natalidade é um critério que vai somar indivíduos na população. A mortalidade é um fator que vai diminuir indivíduos na população.
A imigração, como é chegada, também soma indivíduos na população. E a emigração, como é saída, diminui indivíduos na população. O que nós vamos fazer agora? Para fazer uma análise muito mais real da dinâmica populacional, nós vamos associar esses fatores. Olha o que a gente vai pensar aqui agora. Natalidade soma indivíduos na população e a imigração também. A mortalidade diminui e a imigração também. Então eu vou pegar agora natalidade mais a imigração, comparar com mortalidade mais a emigração e neste critério eu posso ter apenas 3 possibilidades. Quais são essas 3 possibilidades? Tranquilinho, meu povo, olha para cá. Se a gente somar esses fatores, pode ser que quando somados, a natalidade mais a imigração sejam maiores do que a mortalidade mais a emigração. Mas pode ser que seja menor ou pode ser que seja até o quê? Igual ou muito parecido. E o que isso vai significar? Tranquilo. Se a natalidade mais a imigração, que são fatores que somam indivíduos na população, são maiores do que a mortalidade mais a imigração, que são fatores que diminuem, o mais está sendo maior do que o menos. Resultado, agora de uma forma mais palpável, eu consigo falar que a população encontra-se em crescimento. Se a natalidade mais a emigração, que é quem soma indivíduos na população, for menor do que a mortalidade mais a emigração, que é o que diminui indivíduos na população, quer dizer que morre mais gente ou sai mais gente do que chega ou nasce. Então, nesse caso, a população está em diminuição populacional. A população está diminuindo, certo? E se esses valores de soma e de subtração de uma população são mais ou menos iguais, a gente fala nesse caso que a população encontra-se em equilíbrio. Então aqui a gente fala do chamado equilíbrio populacional. Galerinha, volta para cá. Esses fatores que a gente chama então de imigração, emigração, natalidade, mortalidade, são todos fatores que a gente vai ter que fazer muita análise então, de forma conjunta, para avaliar se uma população está crescendo ou se ela está o quê? Diminuindo. Essas questõezinhas em provas de vestibular, elas são geralmente bem tranquilas de serem feitas. Talvez elas são um pouquinho trabalhosas, porque eu vou ter que fazer muito cálculo de soma e de subtração. Mas geralmente a gente chega com uma matemática muito básica a um resultado final. Tranquilo até aí? O que nós fizemos até então, meu povo? Uma abordagem da dinâmica populacional que leva em critério e, vamos falar assim, instantâneo, números. Eu quero saber número de indivíduo, é crescimento da população, qual que é a quantidade de chegada, de saída. Só que nem sempre a análise de uma população envolve só cálculo. Existe uma outra parte da dinâmica populacional que envolve agora análises gráficas. E é bem tranquilinho, são só 3 gráficos que a gente vai ter que estudar para avaliar como é que vai ser um crescimento ou uma potencialidade de crescimento de uma população. Eles serão os gráficos do potencial biótico, ou é a capacidade de gerar vida da população, uma curva chamada de curva ideal de crescimento e uma última curva chamada de curva real de crescimento. Vamos lá para a tela comigo para traçar cada um desses gráficos aí? A primeira possibilidade, então, quando a gente fala de gráficos populacionais, é a gente usar, então, o chamado potencial biótico. Primeira coisa, pessoal, o que é o chamado potencial biótico? É a capacidade reprodutiva da população. Ih, professor, não entendi não. O que é esse negócio de capacidade reprodutiva da população? Eu vou mudar a frase. É como a população cresceria, ou seja, como seria o crescimento de uma população sem aquilo que nós vamos chamar agora de resistência ambiental. O que é resistência ambiental? Qualquer fator da natureza que limita o crescimento de uma população. Ou seja, volta aqui para mim, o que poderia ser uma resistência ambiental? Redução de espaço ou falta de alimento, qualquer coisa que faça a população chegar uma hora e falar assim, peraí, não dá para crescer mais não, porque esse aqui é o seu limite máximo, é uma resistência ambiental. E o que é esse gráfico que a gente está estudando agora, chamado de potencial biótico? Esse potencial biótico aqui, ele vai mostrar para a gente como é que seria o crescimento da população sem resistência ambiental, ou seja, o ambiente é perfeito.
tem espaço para sempre, tem comida para sempre, não tem predador, não tem parasita, não tem nada que limite o crescimento populacional. Como é que a população cresceria assim? Vamos ver, volta para a tela comigo. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico bem tranquilo da gente entender. A tendência é que a população cresça desse jeito aqui, ó. Eu tenho o número de indivíduos da população aumentando de forma muito intensa ao longo do tempo. E por que a população vai tender a crescer ao infinito nesse caso aí? Porque não tem nada que limite o crescimento o quê? Populacional. Deu para você entender até aí? Volta aqui para mim. Esse crescimento, ele expressa como seria o crescimento da população se não houver resistência ambiental. Agora, isso existe na vida real? Professor, acho que não? Existe. Eu vou te contar que existem algumas situações, tá? Por exemplo, em laboratório. Se eu pegar uma bactéria, colocar numa plaquinha, dentro de uma estufa, comida à vontade, tudo à vontade, ela vai crescer desse jeito aí. E alguns autores afirmam que a população humana, a nível global, a nível mundial, ainda obedece essa regrinha aqui, ó. Para alguns autores, a população humana ainda não tem fatores de restrição ambiental. Às vezes acontece uma coisa que diminui a população, tipo uma Covid, mas se a gente for pensar a nível de história, a população ainda cresce de forma o quê? Infinita. Tranquilo? Espaço a gente cria, comida a gente produz, predadores naturais a gente não tem nenhum de relevância, parasita a gente tem alguns que matam, mas a gente consegue sobreviver muito bem a grande maioria deles. Então a população humana para alguns autores seriam assim. Mas o resto não. Para o resto, existem fatores que limitam o crescimento da população. Então a gente sai agora da ideia do potencial biótico e vai para um outro tipo de crescimento agora que nós vamos chamar de curva ideal de crescimento. Vamos lá para a tela comigo traçar como é que seria então esse crescimento populacional. Bora lá! Quando a gente fala sobre um crescimento de acordo com a chamada curva ideal, eu quero que você preste atenção no meu traçado aqui, tá? Presta bastante atenção como é que eu vou traçar esse gráfico agora. Ele começa muito parecido com o que seria o potencial biótico, tá vendo? Ó? Só que vai chegar uma hora que ele vai estabilizar. Essa é a diferença entre a chamada curva ideal de crescimento e aquilo que nós chamamos ali atrás de potencial biótico. Se fosse o potencial biótico, ele ia crescer de forma o quê? Infinita. Agora não. E aqui nesse gráfico a gente tem uma coisa bem interessante, ó. Se eu fizer uma linha pontilhada aqui, eu até consigo interpretar que o crescimento não é igual em todos os momentos. Nesse primeiro momento aqui, ó, o crescimento da população é um crescimento relativamente o quê? Lento. Beleza? Olha lá, ó. Nesse intervalo de tempo aqui, a população cresceu um pouquinho, ela saiu daqui e chegou aqui, ó. É porque tem muito pouca gente para reproduzir, certo? Já no segundo momento, a gente tem um crescimento o quê? Muito mais rápido. Por que o crescimento é rápido? Olha lá, ó. Nesse intervalo de tempo aqui, ó. Nesse intervalo de tempo, a população já cresceu muito mais. Ela saiu daqui, ó, e foi lá para cima. É porque aqui já tem muito mais gente para reproduzir. E nesse último intervalo, a gente fala de uma fase de quê? De equilíbrio. É nesse momento aqui, ó, que a população sofre a maior ação de quem? Da resistência ambiental. É nesse momento aqui que a população está sofrendo maior pressão. É como se o ambiente estivesse falando assim para ela, ó, vem aqui no cantinho do gráfico. Amigão, esse valor aqui, ó, é o máximo que você vai conseguir atingir dentro desse ambiente. Mais ou menos assim, ó. Isso daqui é o que nós vamos chamar de capacidade limite do meio. O que seria essa capacidade limite do meio? O número máximo de indivíduos que essa população pode ter nesse local onde ela está. Olha para cá. Deu para você entender? Então a gente tem agora um lado mostrando como seria um crescimento da população sem resistência ambiental. Esse gráfico que nós acabamos de fazer mostra para a gente agora como é o crescimento da população com resistência ambiental. Só que se você olhar para o título desse gráfico aqui, nele está escrito curva ideal de crescimento. Mas eu vou te apresentar agora uma outra que é chamada de curva real de crescimento. Qual que é a diferença entre ideal e real? É que o real nem sempre é tão lindinho assim como você está vendo nesse gráfico aqui.
O real nem sempre é uma coisa tão linearzinha assim. Tem períodos de altos e baixos. Mas eu vou aproveitar o próximo gráfico para a gente juntar todas essas ideias que eu te falei até agora em um gráfico só. E é esse próximo gráfico que cai muito nas provas de concursos e de vestibulares que você vai fazer. Vamos lá para a tela comigo? O que eu vou fazer com você aqui agora para a gente fechar a nossa aulinha? Eu vou resumir tudo que nós já falamos até agora. Eu vou traçar com você primeiro esse gráfico aqui, ó, que está na cor azul. E qual é esse gráfico que eu acabei de fazer com você aqui? É o que nós desenhamos primeiro, chamado de potencial biótico. É como a população cresceria se não existisse o quê? Resistência ambiental. Mas nós acabamos de ver no gráfico anterior que a população, olha para mim, cresce, mas chega uma hora que ela estabiliza. O que é essa curva amarela que eu acabei de fazer com você? É aquilo que nós chamamos então no gráfico anterior de curva ideal. E vamos fazer uma curiosidade? Olha que legal. Nesse gráfico aqui, toda essa área que eu vou pintar de vermelho aqui agora, ó, representa aquilo que nós vamos chamar de resistência ambiental. Você sabe por quê? O que é essa área vermelha que eu estou colorindo com você aqui agora no gráfico? Na verdade, se você olhar bem para esse desenho, nada mais é do que aquilo que separa o crescimento de uma população do que ela poderia crescer sem resistência ambiental, ou seja, o potencial biótico, mas daquilo que ela cresceu de acordo com o que aconteceu, por exemplo, com a resistência ambiental. Ou seja, ó, essa área que está em vermelho é o que separa o gráfico vermelho, desculpa, o gráfico azul do gráfico amarelo. Essa área todinha que está aqui, então, é aquilo que nós vamos chamar a partir de agora de resistência. Deixa eu só mudar a cor aqui de novo para você. É o que nós vamos mudar agora, então, nesse gráfico aqui, de resistência ambiental. Então, aqui eu mostrei para você agora a chamada resistência ambiental. Aí, galerinha, presta atenção. Eu te mostrei, então, nesse gráfico, potencial biótico, curva ideal e resistência ambiental. Mas não é isso que eu quero mostrar nesse gráfico. O que eu quero mostrar nesse gráfico? Olha aqui, ó, a curva real de crescimento. Sabe o que é a curva real? Essa curva aqui, ó, é o que eu vou fazer aqui agora com você. É uma curva cheia de dobrinhas que vai mostrar para a gente nada mais, nada menos do que ao longo do tempo a população apresenta momentos de altos e baixos. Vamos pensar, por exemplo, isso aqui é uma população de coelho. O que poderia ser isso daqui, ó? Um ponto de baixa. Ah, chegou um predador a mais nessa área, está matando os coelhos. O que poderia ser esse ponto de alta aqui, ó? Ah, o predador foi embora ou teve mais comida. E isso é normal na vida de uma população. Ou seja, esse gráfico mostrando as oscilações mostram aquilo que a gente vai chamar de curva real de crescimento, que era o que eu queria fazer com você nesse slide. Alguns autores ainda fazem esse gráfico de um outro jeito. Estou fazendo um cantinho aqui para você, ó. Tem autor que mostra a curva real assim, ó. Ele começa a desenhar ela como se fosse a curva ideal, só que aqui, ó, ele mostra oscilações. O que ele está querendo dizer? Que a população também sofreu o quê? Oscilações ao longo do tempo. Então, qualquer um desses dois aqui pode ser representação da chamada curva real de crescimento. Galerinha, olha para cá. A nossa ideia na aula de hoje era essa. Eu queria mostrar para vocês como é que acontece os estudos, as análises que são referentes a quê? Aos estudos populacionais. Como é que a gente faz hoje em laboratório, em pesquisa, estudo de populações? É dessa forma. A gente calcula números de indivíduos a partir de nascimento, morte, chegadas e saídas, para que a gente consiga fazer uma análise, uma interpretação real daquilo que pode estar acontecendo aqui, ó, nos ambientes naturais, quando a gente quer fazer estudos sobre populações. E espero que vocês tenham gostado. Mais importante, espero que vocês tenham aprendido. Um beijão para vocês, até a próxima e por hoje é só. Tchau, tchau, moçada!